Olá, pessoal, hoje eu trago pra gente um tema que me dói trazer, mas que é muito necessário a gente conversar. É claro que o Brasil inteiro está conversando, falando, chocado com as notícias dos últimos dias, né, daquela menina de 10 anos de idade que foi repetidas vezes estuprada pelo tio e o que culminou numa gravidez. Então, assim, é um tema que é ruim, é muito pesado, mas que é necessário a gente conversar. Então, no vídeo de hoje, eu gostaria de trazer para vocês um pouco mais sobre esse assunto. Uma visão talvez um pouco mais técnica sobre como tentar evitar, né, ao máximo uma situação como essa, como conduzir no caso de uma suspeita, a importância da construção do diálogo, né, entre pais e filhos. Então, eu acredito que é um vídeo, mais uma vez, doloroso, mas um vídeo necessário para todo mundo. Então, vamos lá? Vamos conversar um pouquinho? Pessoal, a gente primeiro precisa encarar a realidade, né? O abuso sexual, ele é muito comum no nosso país. Tanto de mulheres, né, como a gente cansa de ver nos jornais, as várias campanhas falando, olha, né, a vítima não tem culpa nenhuma, quem tem culpa é o estuprador. Assim também como o abuso infantil. E várias das vezes essas ocorrências, elas ficam escondidas ali, elas não vêm à tona, como aconteceu nesse caso, né? Essa menina foi abusada durante 4 anos da vida dela. O que é importante ressaltar é que várias vezes essas pessoas que cometem esse crime, elas passam impunes, ou ficam longos períodos impunes, né? Então, vamos pensar um pouco sobre como que a gente pode orientar os nossos filhos, orientar as pessoas para que essa situação não ocorra, né? Para que diminua o risco de que isso aconteça. Então, pais e mães, lembrem-se disso. É importante conversar com os filhos de vocês. Em todas as vezes em que eu falo com os pais, que eu gravo vídeos, eu relato a importância da construção de uma boa relação entre pais e filhos. A relação de diálogo. Então, converse com seu filho desde pequeno, explicando para ele que existem partes do corpo dele em que somente vocês, pai e mãe, que podem tocar. É importante explicar para a criança esses assuntos com muita naturalidade, né? De, olha, ninguém pode encostar aqui, toma cuidado com brincadeiras, orientar a não seguir adultos, não aceitar coisas de adultos que sejam desconhecidos. Eu acredito que grande parte dos pais já sabem dessas orientações, mas é como eu sempre falo, o óbvio tem que ser dito, o óbvio tem que ser repetido, para que a gente não cometa erros óbvios, né? Agora vamos pensar numa situação talvez um pouco mais complexa, e que aí sim, não é de como ela é mais complexa, nem todo mundo pensou nisso. Você, né, tem uma desconfiança que tem algo acontecendo com seu filho. Algo de errado está acontecendo com ele. Primeiro a gente tem que entender como que você chegou a essa desconfiança. Então, pais e mães, lembrem disso. Vocês têm que ser especialistas nos filhos de vocês. Nada é desculpa para que uma mãe e um pai não saibam em detalhes como o filho é, como que ele age, qual o comportamento dele. Então, se você percebeu uma mudança comportamental na criança, é importante levantar ali uma orelha, né? Ficar mais atento ao que pode estar acontecendo. Não quer dizer que seja um abuso, mas de qualquer forma uma mudança comportamental já é algo a se observar, já a entender por que isso aconteceu. Um outro ponto importante, né? Alterações de humor. Essa criança do nada, ela era super dócil, super feliz, super tranquila, e começou a ficar mais quietinha, começou a ficar mais introvertida, chorando mais. Isso também pode ser um indicativo de que algo não está correto, que algo não legal está acontecendo. Quando vocês forem dar banho nos filhos, né, muita atenção também ao próprio corpo da criança, né? Veja se tem algo que chama atenção, alguma lesão, né? E também se a criança apresenta alguma restrição, né? Se você vai ali lavar uma parte íntima e ela demonstra que ela não quer que você toque ali. Então, assim, é como eu disse, esse tema é muito denso, é muito duro, mas é importante a gente pensar nisso. E quando se acontecer de vocês
terem essa dúvida, né, de que algo pode estar acontecendo, a gente entra numa fase muito importante, que é como conversar com a criança. Converse com a criança, lembrando que vocês jamais podem dar resposta para ela. A conversa tem que ser conduzida com muitas perguntas e de forma muito leve. Então, mesmo que vocês estejam muito desconfiados de que algo errado aconteceu, não induza uma resposta. Me diz uma coisa, filho, fulano tocou em você? Onde que ele tocou? Essas perguntas já estão dando para a criança uma resposta. Isso não é legal porque você pode comprometer completamente a investigação do que está acontecendo. Então, converse com a criança perguntando, tem alguma coisa de errado? Você não quis que eu tocasse aqui? Por quê? Ah, mas então me conta o que aconteceu. E não vá dando para a criança as respostas, mas vá tirando dela de forma muito tranquila, sem ser aversiva, o que ela tem para falar para vocês. Crianças, quando confrontadas, né, de forma equivocada, se ela se sente pressionada, ela tenta achar um caminho mais rápido para sair daquela situação desconfortável. Então, se os adultos não conseguirem, numa desconfiança tão séria quanto essa, controlar as suas emoções para criar um ambiente correto para conversar com a criança, ela pode falar que nada aconteceu, ou ela pode virar e falar que algo aconteceu sendo que não tinha acontecido, ou que não foi da forma como ela aconteceu, porque o adulto já pode chegar dando uma resposta e ela pressionada pode falar, sim, foi isso. Então, muita atenção. Nessas horas, pode ser que vocês peçam ajuda a um profissional da área da psicologia, ele pode ajudar vocês nessa conversa, mas o importante é saber conduzir. Uma vez que se tem uma desconfiança muito forte, a criança já conversou, o que ela relatou já traz ali um indício de que algo aconteceu, autoridades. Não tenha dúvida, autoridades. E agora eu chego num ponto que é muito importante. Eu não vou entrar nos motivos que levam uma pessoa a cometer uma barbárie como essa. Eu acho que isso está além da compreensão. Mas uma das coisas que pode favorecer para que algo assim aconteça é o senso de impunidade dessas pessoas. Então, se você desconfia, se tem ali o relato da criança, se a coisa foi bem construída, leva para as autoridades e deixa que uma investigação seja feita. É claro que antes de ter uma certeza, não saia por aí demonizando as pessoas, acusando as pessoas, nem muito menos linchando as pessoas ou partindo para agressão. Tem leis para isso. Denuncie. E isso vale não só para casos de abuso infantil, mas mulheres também. A gente precisa de criar, já que se fala tanto na cultura do estupro, vamos criar a cultura da denúncia. Né? Uma família que sofre com uma criança sendo abusada, ela não precisa e nem deve, nem pode se considerar forte porque guardou aquela dor para ela. Mas tem sim que ser forte para denunciar esse crime e evitar que outras pessoas, outras crianças, passem por algo parecido. Então, denuncie. Mulher, a mesma coisa. Não fique com isso para você. Por mais que eu compreendo ali a vergonha, o nojo, seja forte para denunciar. Um ponto que eu já encontrei, isso sim eu já encontrei em consultório, pessoas que passam por abuso infantil, quando chegam ali na fase adulta, não é raro elas se sentirem culpadas pelo que aconteceu. Elas trazerem relatos como, mas eu também provocava. Isso não existe. A culpa nunca é da vítima. Essa frase tem que ser repetida aos 4 cantos, o tempo inteiro. A culpa nunca é da vítima. Seja ela uma mulher, seja ela uma criança, seja ela um homem. A culpa nunca é da vítima. A vítima é a vítima. Então, um vídeo tenso, mas que eu espero muito que possa contribuir para que a gente tenha um pensamento claro sobre essas situações e evite que isso aconteça. Um abraço para vocês, espero que no próximo vídeo a gente possa falar sobre assuntos muito mais leves. Cuidem dos seus filhos, cuidem, não deleguem isso. E a gente encontra na próxima. Um grande abraço e até lá.